12 Fev 2022 Cor litúrgica: verde. Quinta semana comum, sábado. Primeira leitura: 1 Rs 12 26 32 13 33 34. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, 12 26, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. 27 Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. 28 Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. 29 Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. 30 Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. 31 Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos, e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. 32 E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá, e subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. 13:33 Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. 34 Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 105. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cão fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Evangelho MC 8:10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. 3 Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. 4 Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? 5 Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. 6 Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. 7 Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. 8 Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 9 Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. 10 Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Tenha compaixão pelas necessidades do próximo. 12 de fevereiro de 2022. Jesus tem uma grande sensibilidade por aqueles que se decidem a ficar perto dele. Ele tem sensibilidade com a minha vida e com a sua vida. Nós que queremos e decidimos ser discípulos dele, pessoas que deixaram a própria casa há 3 dias para escutá-lo, pessoas que deixaram tudo para estar com Jesus. O corpo reclama a sua parte. Todos, sem exceção, têm necessidades concretas, têm realidades muito concretas, e Jesus não se ocupa apenas de almas e necessidades espirituais. Jesus se ocupa de pessoas em todas as suas dimensões. Por isso, é muito importante que sejamos pessoas equilibradas, que sabem dosar a vida espiritual, o lazer, os amigos, o trabalho, a leveza em certos momentos. Tem gente que não sabe mais sorrir, tem gente que tem tanta rigidez, tanta falta de serenidade e, muitas vezes, não consegue estar bem em todos os ambientes. Isso é um perigo, porque essa rigidez pode produzir resultados muito desastrosos. Como é bonito quando a gente encontra um cristão equilibrado, que sabe dar valor à dimensão espiritual, uma pessoa que reza, uma pessoa de Deus, mas uma pessoa também que é leve, serena, que sabe brincar, que sabe viver outras realidades com muita leveza. Como é bom encontrar pessoas assim equilibradas, e é importante que essa atenção de Jesus a uma necessidade física e biológica nos remeta a isso. Vamos pensar numa família perto de nós, para quem nós podemos estender as nossas mãos e ser também a compaixão de Jesus. Não somos só espirituais. Primeiro, porque não somos anjos, somos homens, mulheres. Estamos neste corpo, estamos nessa realidade corpórea, terrestre, então, precisamos dosar muito bem as coisas. Depois, me recordava dessa compaixão de Jesus, desse gesto concreto de Jesus pelas multidões que o seguem, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, que, muitas vezes, abraçava e tinha no seu colo os seus mendigos, os seus moradores de rua. Ela mesma tocava com as próprias mãos aquelas pessoas que tanto precisavam de afeto. Recordava também do Padre Léo, que não se limitava somente em denunciar, por exemplo, a prostituição nas suas pregações aqui na Canção Nova, mas o Padre Léo que saía à procura dos filhos e das filhas perdidos nas drogas, na prostituição, numa vida errada, e dava para essas pessoas a possibilidade de uma saída, a possibilidade de um recomeço. Sair daquela vida e, hoje, a comunidade Betânia continua a realização desse lindo trabalho. Recordava-me desse aspecto da vida de Jesus, que é muito presente na nossa igreja e que nós precisamos também nos despertar para isso. O que posso fazer diante das minhas possibilidades? É claro, sou chamado a dar o alimento espiritual para as pessoas, mas também sou chamado a socorrer as necessidades físicas e materiais dos meus irmãos. Não vamos pensar em quem está longe de nós em realidades muito distantes, mas vamos pensar numa família perto de nós, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, para quem nós podemos estender as nossas mãos e ser também a compaixão de Jesus. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santa Eulalia, santo do dia, virgem e mártir da Espanha, século III. A tortura santificante de uma adolescente nasceu aproximadamente no fim do século III, na Espanha. Tendo apenas 13 anos, foi capaz de resistir às perseguições contra o catolicismo e a não renegar a fé.
Naquele período, o imperador romano Diocleciano perseguia as famílias cristãs, por isso, seus pais tiveram de se mudar de onde viviam, a fim de fugir das barbáries. Porém, mesmo assim, a santa foi queixar-se com o cônsul Dácio dizendo que era cristã. Dessa maneira, foi torturada 13 vezes, a mesma quantidade que tinha de anos de vida. Além disso, foi também martirizada. Segundo a tradição, antes de morrer, foi chicoteada, queimada, cortada os seios, esfregada com pedras, derramaram óleo quente sobre ela, rolada nas ruas dentro de um barril, jogada aos vermes, arrastada em um carro de bois, despida em público, exposta à neve, pregada numa cruz no formato de X, por fim decapitada. Ainda se diz que, ao morrer, saiu de seu pescoço uma imagem reluzente de pomba. Outros dizem que foram os anjos levando a sua alma para o céu. Milagres das flores. Por tamanha generosidade, os pobres sempre batiam à porta de sua casa. Isso incomodava os pais, ao ponto de proibi-la de fazer atos de caridade. Ao procurar saciar a fome de alguns irmãos de rua, ela escondeu pães em sua saia, mas, ao ser encontrada pelo pai e questionada, ela disse que eram flores. Seu pai mandou que mostrasse, já que estava desconfiado de sua atitude para com os pobres. Então, ao revelar o que estava escondido, ele viu que realmente eram as flores. Água que jorra. Outra situação relatada é o caso de duas meninas que trabalhavam para um carrasco buscando água no poço da cidade. Certa vez, ao chegarem lá, perceberam que o poço estava seco, o que gerou grande agonia e temor do patrão. Ao saber disso, Eulália estendeu um manto sobre o meio-fio do qual jorrou água. Sua imagem geralmente é representada com a palma do martírio, tendo ao lado uma cruz em forma de X. Em outros lugares, a encontramos junto com uma pomba, para representar o momento de sua gloriosa passagem. Padroeira é reconhecida como padroeira da cidade de Barcelona e da Espanha. Por eles, ela é invocada em diversas necessidades, mas principalmente contra a seca. Além disso, recebe um grande festejo com procissões e bonecos gigantes nas ruas, somados a danças e homenagens, rodeados de diversos outros símbolos da cultura. O povo nutre tamanha devoção que colocou seu nome em diversas ruas. É também celebrada na França. No Brasil, na Diocese de Limeira, SP, há uma comunidade paroquial dedicada a Santa Eulália. A quase paróquia Santa Eulália foi criada no dia 11 de fevereiro de 2018, desmembrando-se das paróquias São Cristóvão e Menino Jesus. Nesta comunidade, a devoção à santa é fortemente divulgada. A minha oração que em nossas casas não falte água, muito menos a água do Espírito, que levou Santa Eulália ao martírio. Dai-nos fidelidade, mas também a tua providência. Amém.